Caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos reunidos para celebrar este momento importante no início, abrindo a Semana Santa na nossa comunidade paroquial São João Batista, pedindo a sua graça, pedindo a sua proteção. Vamos recordar a história da salvação, trazendo os principais acontecimentos ao longo da história bíblica até os dias de hoje, fazendo referência, atualizamos. Vamos entrar nesse clima de espiritualidade, de Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Sentados, vamos acompanhar no nosso boletim esse momento catequético, tradiço símbolo, a história da salvação. Nós faremos agora uma releitura da história da salvação do povo de Deus, desde o início de tudo até os nossos dias. Deus vem ao encontro do homem e se dá a conhecer. É um passo a passo da história da revelação, pela qual Deus comunicou-se e manifestou à humanidade por palavras e ações intimamente ligadas. Vamos acompanhar esta história de amor com muita atenção e fé. Deus criou o homem e mulher, pôs no jardim do Éden o paraíso, e estavam felizes. Eram os jovens Adão e Eva, que representavam a humanidade. Sobreveio a tentação e pecaram, desobedecendo a Deus, e foram expulsos, porém não abandonados. A humanidade corrompeu-se de maldade e Deus, para resgatá-la, fez uma aliança com Noé depois do dilúvio. O símbolo é o arco-íris. Significa a fidelidade de Deus, do seu perdão e reconciliação com os fiéis. Este símbolo é tomado da arca de Noé e do dilúvio, onde Deus colocou no céu um arco-íris como prova de sua promessa de que nunca mais iria destruir a terra com um dilúvio.
congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abrão, chamando-o para fora de seu país, para fazer dele Abraão, pai de uma grande multidão. Abraão, patriarca por excelência, foi chamado pai da fé, pois ele acreditou na promessa de Deus. Era casado com Sara, mulher estéril, que pela vontade divina recebeu de Deus o dom da maternidade. Originado de Abraão, nasceu Isaque, chamado filho da promessa. Isaque foi esperado para dar continuidade à aliança. Veio também Jacó, que recebeu posteriormente o nome de Israel, homem que lutou com o anjo de Deus. No decorrer desta história nasce José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Embora preso, José ganhou graças por meio do faraó e acabou se tornando vice-rei do Egito. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando da escravidão do Egito. Fez com ele a aliança do Sinai e deu-lhe através de Moisés a sua lei, para que o reconhecesse e o servisse como o único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperasse o Salvador prometido. Depois vieram os juízes, cuja tarefa é governar o povo de Deus. Dentre eles, destacamos Débora, profetisa e juíza, e Samuel, eleito pelo povo num período de decadência política e religiosa, que é juiz e profeta ao mesmo tempo. O período dos juízes foi até o surgimento do primeiro rei de Israel, que foi Saul. O segundo rei foi Davi, e o terceiro, Salomão, filho de Davi. Através dos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens. Dentre eles destacamos Isaías, Jeremias, Zacarias, a quem Deus fala a respeito do Messias, que viria para resgatar toda a humanidade. Esses profetas guiaram o povo espiritualmente e o preparava para a vinda do Messias. O último profeta da história bíblica é João Batista, que no deserto pregava a conversão, batizava o povo no Rio Jordão, e também lá batizou Jesus,
e o apontou ao povo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista clamou no deserto, preparai ao Senhor a estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração chegada a plenitude dos tempos, nasce uma nova história. Em Nazaré havia uma virgem, filha de Joaquim e Ana, pais temerosos a Deus. O nome da virgem é Maria. Ela recebeu a saudação do anjo Gabriel com o anúncio de que se tornaria a mãe do Salvador. Generosamente responde com seu sim e livremente se torna participante de nossa redenção. Maria estava prometida a José, que se tornou guardião da Sagrada Família. Então nasce Jesus, ano 1 de nossa história. Depois de alguns dias de seu nascimento, Jesus é levado ao templo e acolhido por Simeão e Ana. Simeão se alegra, pois seus olhos viram a salvação. Lá estavam Zacarias e Isabel, pais de João Batista. Zacarias era sacerdote do templo. E Jesus cresce em sabedoria e graça diante de Deus. A Bíblia nos traz os nomes de algumas mulheres que foram importantíssimas na história da humanidade.
Essas mulheres santas mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Dentre as que já foram citadas anteriormente, acrescentamos Ruth, com seu exemplo de piedade filial, sua integridade e moral foram realçadas por Deus. A viúva, mulher determinada, ela jejuou e orou para salvar o seu povo contra os assírios. Esther, rainha que interviu pelo seu povo contra o decreto dos judeus. Mesmo em perigo de vida, ela se apresenta ao rei e obtém graça diante dele. Veio com a missão de libertar os homens de tudo o que escraviza e oprime. Durante 30 anos, o Mestre Jesus ensinou a viver, não com palavras, mas com sua própria vida, trabalhando, servindo a sua família e ao povo de Nazaré, orando, amando, libertando. Escolheu 12 homens para caminhar com ele. Eram os apóstolos que foram preparados por Jesus para que se concretizasse o plano de Deus, ou seja, a vinda do Espírito Santo sobre a humanidade. Então, entre os 12, elege um a quem determinou a guarda de sua igreja. Este homem se chama Pedro. Apesar de só ter amado e feito bem a todos, Jesus de Nazaré tornou-se para muitos um problema. Como dizia Simeão, este menino vai ser um sinal de contradição. Os que rejeitavam Jesus eram as autoridades religiosas apegadas às suas verdades e tradições. Poderosos e políticos que consideravam a pregação de Jesus perigosa para os seus interesses particulares. Por volta do ano 33 de nossa era, Jesus é preso pelo poder dos judeus, o Sinédrio, e apresentado a Pilatos, que era na época governador da Judéia, e é acusado de blasfemador, que não merece senão a morte. Certo dia.
calúnia e violência. Jesus foi preso, torturado e condenado à morte, crucificado como um criminoso. Mas Jesus venceu a morte e ressuscitou. No dia de Pentecostes, uma festa judaica, 50 dias após a Páscoa, os discípulos de Jesus estavam reunidos, juntamente com Maria, no cenáculo. O Espírito Santo desceu sobre eles, transformando-os em intrépidos missionários de Cristo. Neste dia nasceu a Igreja e começou sua caminhada, tornando visível sua missão de ser o sinal e o instrumento da comunhão e da fraternidade universal. Hoje, temos o Santo Padre, o Papa Francisco, como seu sucessor, que tem a missão de conduzir com sabedoria esta Igreja. Tem também seus sucessores cooperadores, bispos e todo o clero. Nesta Arquidiocese de Ribeirão Preto, contamos com a efetiva presença de nosso arcebispo, Dom Moacir Silva. E nesta paróquia São João Batista, Padre Ronei, nosso pastor, com auxílio do Padre Washington, nosso vigário. Esta comunidade paroquial, embora seja uma pequena parte da Igreja de Jesus Cristo, ilumina a vida das pessoas, dando testemunho de fé, com a missão de fazer-se discípulo missionário, anunciando o Evangelho em sintonia com a nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto. As prioridades desta evangelização continuam sendo família, juventude e liderança, de acordo com o plano de ação pastoral. Nosso compromisso é construir o reino de Deus com amor e dedicação e professar a nossa fé no Cristo ressuscitado, que vive no nosso meio. Já estamos às portas da celebração do mistério pascal de Jesus Cristo. Mistério esse que nos revela a vitória da vida sobre a morte. O tema da campanha da fraternidade deste ano, fraternidade e tráfico humano, nos ajuda a refletir a vida indigna das pessoas que estão submissas ao tráfico de pessoas. É para a liberdade que Cristo nos libertou.